A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do Grupo de Oração Ebenezer. É com muita alegria e gratidão a Deus, meus irmãos, que hoje nós damos início nesta semana a uma série especial aqui no nosso canal, Discernindo a Voz de Deus, inspirada nos ensinamentos compartilhados no livro de Priscilla Shirer, da qual eu tive a oportunidade de ler, e há 2 anos, meus irmãos, hoje eu estou aqui nesse devocional com você, porque eu ouvi a voz do Senhor. Oh glórias, aleluias, meus irmãos, eu estou muito feliz em poder compartilhar esses 13 episódios que foram preparados com oração, carinho, que Deus me tocou para trazer para a sua igreja. Oh glórias, aleluia, Jesus. Eu creio que o mesmo Deus que falou comigo durante a leitura deste livro é o mesmo Deus que vai falar com você. Esse livro, meus irmãos, traz reflexões profundas sobre como reconhecer a voz do Senhor em meio aos ruídos deste mundo. Também nos ensina a fortalecer a nossa fé e ter intimidade com Deus e aprender, acima de tudo, a caminhar sensíveis na direção do Espírito Santo. Eu espero, meu irmão, que cada episódio, cada mensagem fale ao seu coração e que te aproxime ainda mais da presença do Senhor. Em um tempo em que tantas vozes tentam chamar nossa atenção, Deus continua falando de uma forma suave, profunda e cheia de direção. Mas aqui vai a pergunta: será que estamos conseguindo reconhecer a sua voz no meio de tantas outras? Eu deixo essa pergunta para a sua meditação. Nesta série nós vamos caminhar juntos em oração, reflexão e na palavra do Senhor. Nós iremos aprender a perceber quanto Deus é e está nos guiando constantemente. Iremos aprender quando é que o nosso coração está falando, quando Deus está falando e quando são apenas ruídos que nos afastam da verdade. Eu te convido, meus irmãos, a tirar toda a distração da sua mente. Se possível, se você tiver um caderninho, anote. Oh glórias, aleluia, Senhor. Também, meus irmãos, aqui não é uma propaganda, mas eu te encorajo, aqueles que puderem, adquirir este livro. Será de grande bênção para as suas vidas, como foi para mim. E é por isso que eu novamente volto a dizer que estou aqui para compartilhar com meus irmãos algo que foi edificante para a minha vida. Meus irmãos, o Senhor, Ele ainda fala. Ele continua direcionando, corrigindo, consolando e conduzindo o seu povo. E a vontade dEle é que nenhum de nós se perca, mas que tenhamos a vida eterna. Deus não quer que você se perca na confusão deste mundo. Então hoje eu te convido, nos próximos 13 devocionais, abra seu coração, disponha-se diante do Senhor e permita que o Espírito Santo te ensine a reconhecer a sua voz com clareza e sensibilidade. Seja muito bem-vindo a essa jornada espiritual. E que esta série seja um tempo de transformação, alinhamento e intimidade com o Senhor. Vamos juntos? Oh glórias! Aleluia, Jesus! Hoje eu quero falar com você sobre algo muito profundo e necessário para a nossa caminhada cristã. O tema de hoje é: Deus ainda fala com quem deseja ouvir. Olha que maravilha, meus irmãos! Deus fala, mas com aqueles que desejam ouvir. Existe uma grande pergunta para refletir hoje. Será que nós ainda estamos ouvindo? Em meio a tantas vozes, preocupações, correria, distração da vida, muitas vezes o nosso coração ele fica barulhento demais para perceber a direção de Deus. E talvez hoje você esteja exatamente assim, com essa dúvida: Senhor, por que eu não consigo te ouvir claramente? Ou talvez a sua dúvida é: Senhor,
por que o Senhor não fala comigo? Ou por que Deus está calado? Mas hoje o Espírito Santo ele quer trazer uma direção nova ao meu e ao seu coração. Antes de começarmos, já deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, amém? E o que eu gostaria que vocês dissessem para si mesmos: Senhor, abre meus ouvidos espirituais nesta manhã. Oh glórias, aleluia, Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 10, 27, que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Que palavra poderosa, meus irmãos! Olha como Jesus, nesta palavra, ele afirma algo muito claro. Suas ovelhas ouvem a sua voz. Eu e você somos ovelhas. Ele nos chama de minha. Elas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Ou seja, Deus não é um Deus distante. Ele é um Deus que fala, um Deus que guia e um Deus que conduz o seu povo. Imagina, meus irmãos, você como mãe e pai, os seus filhos conhecem a sua voz e você também conhece a voz dos seus filhos. Que maravilha, não é, meus irmãos? Saber que Deus é um Deus próximo. E como é que a gente desenvolve essa intimidade de reconhecer, conhecer a voz do nosso Deus? Assim como você conhece a voz do seu filho. É na intimidade, ele está dentro da sua casa. Você o escuta todo o tempo. Hoje nós vamos aprender que Deus ainda fala com quem deseja ouvir. E esse é o que esse primeiro episódio nos traz. Uma verdade muito poderosa, que Deus nunca deixou de falar, meus irmãos. O grande desafio dessa geração é aprender a discernir sua voz em meio a tanto excesso de ruídos. Esse episódio, ele não fala apenas só acerca de ouvir a voz de Deus, mas também ele fala sobre a sensibilidade espiritual, intimidade com o Senhor, o alinhamento do coração, que significa a vontade do Senhor, que seja alinhada com a sua, e o silêncio interior, e também acerca da maturidade espiritual. Muitas pessoas, elas querem respostas rápidas de Deus, mas elas não querem desenvolver um relacionamento com Ele. E aí vai a chave profunda. Ouvir a voz de Deus não é um evento, meus irmãos. O avivamento não é um evento. Não é um momento que vai e passa. Ouvir a voz de Deus é consequência da intimidade com o Senhor. Para que você venha cada vez mais ouvir a voz de Deus, mais intimidade você precisa com Ele. O maior problema não é a ausência da voz do Senhor, é o excesso de distração. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, onde todos andam acelerados. As pessoas andam emocionalmente cansadas e mentalmente sobrecarregadas, espiritualmente distraídas. Por quê, meus irmãos? As pessoas, elas acordam. Quantos de nós, eu, você, já levantamos olhando as notificações do nosso telefone, do WhatsApp, do canal, da rede social, antes de buscar a presença de Deus, antes de falar bom dia, Espírito Santo, ou até mesmo fazer uma oração. E isso cria algo perigoso, um coração condicionado ao barulho. Quando o coração da gente se acostuma com esse excesso de estímulo, meus irmãos, o silêncio incomoda. Orar parece difícil. Ler a Bíblia, meu Deus, perde a profundidade e o discernimento enfraquece. Quantas vezes eu e você como mãe temos ouvido os nossos filhos falarem: eu estou entediada, eu não tenho o que fazer. Você sabe que no nosso tempo, na nossa geração, as crianças brincavam, tinham mais tempo na rua, não é verdade? Hoje, nós queremos estar todo o tempo acelerados.
Ninguém mais para um silêncio. Por isso muitos dizem, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas muitas vezes Deus está falando. É a sua alma, a minha alma que está ocupada demais para perceber. Meus irmãos, através dessa leitura, como eu falei, vamos trazer algumas estratégias que eu tenho implementado na minha vida e que eu quero compartilhar com os irmãos. Práticas para a sua vida. A primeira, o jejum de ruído. Eita glória, meu Deus, irmãos. Quando nós falamos em jejum, logo vem à nossa mente o alimento. Mas o que é que ocorre, meus irmãos? Quando nós temos que matar a carne, nós temos que tirar toda a distração. Os ídolos são todas as coisas que te afastam do Senhor. E infelizmente, o telefone tem causado muita distração e tem tirado as pessoas dessa intimidade com o Senhor. Por isso nós vamos aqui tentar algo novo. Eu te convido e te encorajo. Amém, meus irmãos? O jejum de ruído. Hoje eu te desafio a ficar 30 minutos por dia sem o seu celular, sem as redes sociais, sem ouvir música, apenas na Bíblia, oração e silêncio. Será que você consegue, meus irmãos, 30 minutos por dia? A voz de Deus, normalmente não compete com o excesso de estímulo. Você tem que buscar o Senhor intencionalmente 30 minutos por dia para iniciar. Quem vive no barulho constante perde a sensibilidade espiritual. Outra coisa, meus irmãos, Deus, Ele fala principalmente através da palavra. Missionária, muitas pessoas hoje em dia estão procurando o quê? Sinais, revelações, experiências sobrenaturais. Por quê? Porque elas já não querem mais passar tempo com o Senhor. Então é muito fácil buscar alguém que você acha que tem muita intimidade com Deus. Alguém que você acha que tem uma unção diferenciada. Quando na verdade é você e eu que não temos buscado essa intimidade também. Porque muitas pessoas acham que Deus só fala com essas pessoas, que é algo sobrenatural. Mas o que ocorre? Às vezes nós ignoramos a Bíblia que está aberta na sua casa, na minha casa. E aqui está algo muito profundo. Deus nunca contradiz a sua palavra. Toda voz precisa passar pelo filtro das Escrituras. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é revelada. E nós temos provado quantas pessoas participam de estudo bíblico. Não, mas uma live onde são entregues profecias lotam. Não é verdade, meus irmãos? O evangelho da prosperidade tem tomado uma proporção muito grande. Então, hoje, eu te encorajo. Uma estratégia prática para te ensinar. Aquilo que você está sentindo produz paz? Produz santidade? Está alinhado à palavra de Deus? Você tem buscado na palavra? Sabe por quê, meus irmãos? Porque as nossas emoções, ela não é uma direção. A ansiedade também não leva à revelação. Impulso também não é confirmação. Não confie nas suas emoções. Eu vou te dar um exemplo prático, meus irmãos, neste livro que eu aprendi. Como é que eu posso discernir uma decisão? Muitas das vezes você está se encontrando diante de decisões pequenas, fáceis. Outras são decisões maiores que você tem que tomar na sua vida. E algo que eu aprendi é como eu posso discernir a voz de Deus na hora de tomar uma decisão. Aqui vão 4 perguntas espirituais para você. Isso está alinhado com a palavra de Deus? Se contradiz a Bíblia, então não vem de Deus. Porque Deus, como já falamos, não te afasta da sua palavra. A segunda pergunta é, isso produz paz ou confusão? Essa decisão que você está querendo tomar, ela te traz paz ou confusão? Deus, ele corrige, meus irmãos, mas ele não te conduz pelo caos. A terceira pergunta, existe confirmação em oração?
Você tem orado? Deus tem confirmado? Meus irmãos, discernimento exige perseverança. E isso é algo que nós já não temos nos dias de hoje. Perseverança. A quarta pergunta é: isso aproxima mais de Deus? A voz de Deus, ela sempre conduz para a intimidade e santidade. Então, meus irmãos, seja a decisão que você precise tomar hoje, na sua vida pessoal, no seu trabalho, com seus filhos, se seja uma decisão pequena ou grande, se pergunte: está alinhada à palavra de Deus? Produz paz ou confusão? Existe uma confirmação em oração? E se essa decisão me aproxima mais de Deus? Essas 4 perguntas podem te ajudar a discernir a voz de Deus. Uma outra coisa, meus irmãos, a sensibilidade espiritual, ela precisa ser cultivada. E uma das partes mais profundas desse tema é entender que o coração pode perder a sensibilidade. Assim como alguém perde a audição, né? Nós também podemos perder essa percepção espiritual. O que ocorre? Quando isso acontece, nós negligenciamos oração. Quando você começa a ficar insensível à voz do Espírito Santo, é porque você está parando de orar. Você está vivendo distraído. Você está alimentando o excesso do mundo e está deixando a presença de Deus em segundo plano. Não tem como, meus irmãos, ouvir a voz de Deus, discernir o Espírito Santo, se você começar a se esfriar espiritualmente. O salmista Davi, ele entendia quando ele estava decaindo espiritualmente. Ele começava a buscar o Senhor. Da mesma forma, eu te encorajo, meus irmãos. Uma estratégia para você. Anote durante essa semana tudo o que Deus falar ao seu coração. Pegue uma caneta e anote. Cada dia dessa semana. O que Deus falou ao seu coração? Pode ser um versículo, pode ser uma direção, uma convicção que você sentir, um alerta ou uma confirmação. Isso vai te ajudar a criar uma consciência espiritual, uma expectativa e atenção à presença de Deus. Anote, meus irmãos, o que Deus falar ao seu coração. Deus, ele fala no relacionamento e não na pressa. Então aqui existe uma chave muito profunda acerca deste capítulo. Deus não quer apenas entregar respostas, como muitos estão em busca de profecias. Deus, ele deseja um relacionamento. Muitos querem respostas imediatas, uma direção instantânea e decisões rápidas. Eu já ouvi muitos falar: eu preciso de tomar uma decisão. Ore por mim, eu preciso que Deus fale comigo hoje. Meus irmãos, Deus pode falar agora, se Ele quiser, se for da vontade dEle. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele deseja um relacionamento. Oh, glórias, aleluia, Jesus. Deus, ele trabalha através de processo, da dependência no Senhor e da intimidade. Então, se você já é um homem, uma mulher de oração, você já é um homem, uma mulher que estuda a palavra do Senhor, que busca intimidade com Ele, eu tenho certeza que você tem direção do alto. Você é sensível à voz do Espírito Santo. Deus fala fortemente ao seu coração. Deus testifica através de um outro irmão acerca de alguma decisão que você tem que tomar e uma direção para a sua vida. Deus, ele não quer apenas ser consultado em crises. Ele deseja caminhar diariamente conosco. Olha que forte, meus irmãos. Deus não quer apenas ser consultado. Vamos consultar o Senhor. Vamos ligar para o irmão ou para o pastor, para a missionária, para ver o que Deus fala. Imagina, meus irmãos, isso é muito triste. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Então, eu te encorajo que você crie um hábito espiritual. Como assim, missionária? Antes de você responder, de você decidir, agir, falar, até mesmo aceitar algo, iniciar um relacionamento, alguma decisão financeira, antes de você tomar qualquer decisão, pare e ore. Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? Não tome uma decisão imediata.
A palavra diz que nem tudo que é bom é lícito. Muitas vezes alguém vai chegar com você com uma ideia e você vai amar. E no seu impulso você já quer fazer. Mas espera aí. Será que Deus está no negócio? Isso te ajuda a desenvolver o discernimento, a dependência do Senhor e, consequentemente, a maturidade espiritual. Olha que sério isso, meus irmãos. Outra coisa que nós precisamos prestar atenção. Existem vozes competindo dentro de nós. E esse é um dos ensinamentos mais profundos. Prestem atenção. Nem toda voz interior é de Deus. Às vezes a pessoa fala, eu senti de Deus. Será? Nem todas as vozes interior é de Deus. Pode ser que essa voz seja da carne, do medo, da ansiedade, opinião das pessoas. Então você tem que prestar atenção e discernir se essa é a voz do Espírito Santo. E aprender qual voz merece autoridade em sua vida. Tomem bastante cuidado, meus irmãos. Às vezes por medo, ansiedade, na emoção e no impulso, na carne, você toma uma decisão. Muitas das vezes a opinião das pessoas. Aqui é onde entra a importância da identidade espiritual. Se você é uma mulher, novamente, homem de Deus que ora, que busca intimidade com o Senhor e que lê a palavra, o Espírito Santo vai estar sempre te dando toque. Você vai estar sensível e cada vez mais você vai tomar decisões maduras e corretas e que estão alinhadas com o querer de Deus. Meus irmãos, isso é um ensino profundo acerca da voz de Deus. A voz de Deus, ela produz paz, convicção, ela gera um alinhamento. E se ela te confrontar, é em amor para te conduzir à obediência e te aproxima da santidade. Tudo de Deus é perfeito, meus irmãos. Já a voz da ansiedade, ela te apressa, te pressiona, desespera, te confunde. Deus não é Deus de divisão, não é Deus de contenda e confusão. Olha, meus irmãos, isso é muito sério. Hoje eu te pergunto, reflita, anote. Qual voz tem ocupado mais espaço no seu coração? Você sente dificuldade em ouvir a voz de Deus? E uma conclusão. Esse primeiro episódio nos ensina que Deus continua falando, mas ouvir exige desacelerar. Tome 30 minutinhos por dia para buscar o Senhor, para que você venha cultivar a intimidade com Ele, silenciar as distrações, permanecer na palavra de Deus e desenvolver a sensibilidade espiritual. A voz de Deus, ela não desapareceu, meus irmãos. Muitas das vezes é o meu e o seu coração que ficou distante do lugar secreto. E talvez hoje o Senhor esteja chamando alguém de volta para esse lugar. O lugar de intimidade. Por quê? Porque quem aprende a ouvir Deus encontra direção até nos momentos mais difíceis da vida. Oh, glórias! Aleluia, Jesus! Muito forte, meus irmãos. E para finalizar, Deus fala com quem aprende a permanecer. O céu continua falando, meus irmãos. Nós é que precisamos reaprender a ouvir. Quem vive apenas no natural perde a percepção espiritual. Faça a sua parte, que Deus cuida do sobrenatural. A voz de Deus, ela não grita, raramente, ela te direciona. Discernimento espiritual, ouvir a voz de Deus, nasce na presença e não compete com o barulho do mundo. Oh, glórias, aleluias. Meus irmãos, agora eu te convido a orar. Se você puder, feche os seus olhos onde você estiver e se não, em concordância conosco, nós oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Hoje nós reconhecemos que o Senhor continua falando conosco.
Perdoa-nos, Senhor, por tantas das vezes que nós estamos distraídos, ansiosos, distante da Tua presença, buscando a resposta da nossa vida através do próximo, do outro, Senhor. Querendo que o Senhor fale conosco através de outras pessoas. Pai, abre os nossos ouvidos espirituais e tira toda a confusão da nossa mente, Senhor. Ajuda-nos a silenciar essas vozes que competem com a Tua voz, Pai. Vozes que não vêm de Ti. Senhor, nos ensina a reconhecer a Tua voz no secreto, na Tua palavra e a paz que nós sentimos no nosso coração. Espírito Santo, ajuda Teu povo. Senhor Deus e Pai, eu Te peço que cada ouvinte, Senhor, que o Senhor venha guiar, ensinar e ajudar, Pai, o Teu povo a ouvir com sensibilidade a Tua voz. E que jamais venhamos confundir a Tua voz com vozes desse mundo. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a Deus. Se essa palavra falou com você, meu irmão, compartilhe este vídeo com alguém e se inscreva no nosso canal. Amém? E diga hoje: Senhor, eu quero te ouvir. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E lembre-se, Deus ainda fala. E Ele fala com aqueles que desejam ouvir. Glórias a Deus. Mais uma vez eu agradeço a todos que ficaram comigo até agora neste devocional. Que Deus abençoe cada um, a sua vida, poderosamente, e até o próximo devocional. Amém.